Olá, muito bem-vinda a mais um webinar aqui da Idrone. Dessa vez nós vamos falar sobre a privacidade dos navegadores de internet. Um tema super pertinente, principalmente para você que tem uma loja online e que você sabe, personalizar a sua comunicação baseado naquilo que você consegue rastrear de informações dos seus usuários. Se você não puder mais rastrear por alguma medida de regulamentação, ou alguma política interna de uma empresa, dessa que você utiliza o navegador, você vai encontrar algum problema, é claro. E isso está mudando, tem muita coisa acontecendo aí no mercado, a gente quer tratar disso. Tá? A gente vai falar desse tema, como eu falei, que é super relevante, super pertinente para os e-commerce. Se você não conhece a Idrone, sua primeira vez aqui, muito bem-vindo mais uma vez, né, no sentido aqui de estar pela primeira vez também. A Idrone é uma empresa de tecnologia baseada na Polônia, que nós estamos na cidade de Cracóvia, no centro da Europa, e focamos 100% e-commerce, já estamos em mais de 20 países. Há alguns meses atrás recebemos nosso primeiro aporte de investidores, foram mais de 5 milhões de dólares, o que está possibilitando a gente crescer bastante. Já atualmente nós processamos mais de 30 milhões de transações para os nossos mais de 1.000 clientes aí ao redor do mundo. Meu nome é André Floriano, eu sou gerente de marketing aqui da Idrone, na Polônia. Moro aqui na Polônia com a minha família, sou brasileiro, né? Vocês estão vendo, dá para ver pelo sotaque. Moro aqui na Polônia com a minha família. Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por alguns anos e trabalho nessa área de educação e marketing já há um tempo. Bem, o que acontece é o seguinte: nós temos uma realidade, né, que é a realidade dos cookies. Esses cookies, web cookies, como nós conhecemos, nós vamos ver daqui a pouco, eles têm uma função para o marketing, né, de rastrear as atividades do usuário. Cookie existe antes mesmo da internet, né? O primeiro registro foi em 1979. Eles eram usados pelos programadores justamente para registrar informação, para guardar informação, pequenos pedaços de informação, né? E claro, depois com o surgimento dos navegadores de internet, o cookie veio ser como uma forma, uma solução com aqueles navegadores fizessem para conseguir guardar a informação dos usuários. Porém, né, o que acontece é o seguinte: logo depois que eles começaram a surgir, eles encontraram já o holofote. A grande mídia notou o que estava acontecendo e começou a publicar sobre isso. Então, nós vivemos hoje um tempo de personalização baseada em comportamento. Mas será que isso vai prevalecer? Falei há pouco. Não, isso vai mudar. O que será daqui para frente? Como que você vai personalizar se você não pode saber rastrear o comportamento? Existem formas e é disso que a gente vai tratar aqui nesse webinar. Nossa agenda para o dia, de forma aqui bem rápida, vamos falar da história dessa privacidade dos navegadores, tá? Do que está acontecendo hoje, como que essa privacidade está hoje, esse negócio de privacidade, como que vai ser o futuro dos navegadores no que diz respeito à sua privacidade, qual que é o impacto disso tudo, dessa era pós-cookie, no seu e-commerce. O que vai acontecer com o seu e-commerce se você não puder mais rastrear o comportamento, as ações do seu usuário? E a Idrone está na vanguarda da nova tecnologia. Se nós podemos falar que a era do cookie está acabando, nós estamos entrando numa nova era tecnológica dessa área de personalização de dados. Como que isso vai acontecer? A Idrone está com uma tecnologia aí bem avançada no mercado e nós vamos falar sobre ela, como que ela vai trabalhar de forma aí muito forte para que isso aconteça de maneira tranquila e suave para o seu e-commerce. Bem, vamos falar um pouquinho da história dos navegadores. É importante para a gente contextualizar, né? Você sabe que o navegador é um software, né? Uma aplicação de software que ajuda a transmitir as informações no que nós chamamos de internet. Na década de 80, aquilo que foi antes, né? O precursor dos navegadores eram as páginas com os hyperlinks, né? Com os links que você clicava e abria outros, né? Já em 1989, esse carinha aqui da foto, você que usa a internet todo dia, nós conhecemos como World Wide Web, esse cara é chamado de pai da internet, né? O Tim Berners-Lee. Ele que criou isso que nós chamamos de HTTP,
né? Essa forma de você transmitir essa informação na internet, transmitir e apresentar essa informação. E a partir, então, da década de 90, houve esse boom, essa explosão dos navegadores, começaram a surgir os navegadores, onde você poderia, então, acessar aquilo que a gente começou a chamar em português de surfar na internet, navegar na internet, né? Isso aconteceu por causa desses servidores, dessa conexão. Bem, daí vem os cookies. Logo assim que nasceu os navegadores, os cookies que já existiam, lembra que eu falei que os cookies já existiam, existia para uma outra utilização, os programadores usavam muito, eles começaram a ser implementados nos navegadores. Daqui a pouquinho você vai ver a linha do tempo disso aí. Mas, basicamente, com duas funções. A primeira é de lembrar informações úteis, por exemplo, o que foi adicionado ao carrinho, as informações de login, quando você, por exemplo, entra numa página lá que você vai fazer o sign-in e o seu e-mail e a sua senha já aparece ali, te facilita. Então, não é que os cookies são coisas ruins em tudo, não. Os cookies nos ajudam a economizar tempo. Você consegue economizar tempo em várias ações que você faz como usuário, assim também como o seu usuário lá do outro lado. Porém, daqui a pouco a gente vai falar, tem um aspecto aí que vai pegar na questão da privacidade. É aí que o cookie começou a ser mal visto, se podemos dizer assim. Um outro ângulo que você pode olhar a utilização de cookie é o registrar das informações, é a capacidade que esse browser, esse navegador tem de registrar informação, né, das atividades do usuário, como qual botão o usuário clicou, ele clicou aqui, não clicou naquele ali, ele clicou nesse link, não clicou naquele ali. Então você consegue saber isso. Quando esse usuário estava ativo na sua loja, logado, que hora, que data, por quanto tempo, né, quais páginas ele visitou. Então, você pode lembrar informações úteis, o cookie, né? E o cookie pode também registrar atividades que são importantes para depois você conseguir personalizar a sua mensagem. Então, tivemos aí o surgimento dos navegadores, logo em seguida, os cookies chegaram, né? E já ali, em 1994, teve o primeiro experimento, que foi a Netscape, colocou pela primeira vez em ação, né? Numa versão beta, mas já trabalhando com cookie no navegador. Um ano depois, a Microsoft, quem lembra do Microsoft Explorer, a Microsoft já colocou lá também, no Explorer, no navegador dela. E 96, a casa começou a cair, a gente pode dizer assim, né? Para ter chegado no dia que a gente está hoje, de tanta legislação, tanta regulamentação, e inclusive o fim da era dos cookies, que está para chegar dentro de alguns meses. Isso mesmo, dentro de alguns meses. Foi quando o Tim Jackson publicou no Financial Times um artigo anunciando para o mundo, olha, esse bug aí no seu PC, né, no seu computador, é um cookie, smart cookie. E explicou para a galera o que era isso, né? Até então, o usuário não sabia da existência daquilo. E você imagina, muitos dos leitores do Financial Times estão nos Estados Unidos, né? E o americano, ele tem, né, um dos valores muito importante para o americano é a liberdade. Então, você fala que, olha, estão te monitorando, estão rastreando tudo que você está fazendo. Aí, o negócio começa, de fato, a ficar complicado para as empresas a trabalharem com isso. Com isso, né, dessa forma, começaram a surgir as legislações, né, as regulamentações que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que acontece? Nós temos aqui uma série de cookies, são vários cookies, tá? Se você for ver, olha, tá aqui, ó, cookies de sessão, session cookies, o persistent cookies, secure cookies, super cookies, tem até os cookies zumbis. Só que os que nós mais conhecemos e falamos são os primários e os de terceiro, que são os first party cookies e os third party cookies. De forma simplificada, first party cookie são os cookies que é o cookie que só pode ser implementado naquele domínio. Então, é a loja, é aquele domínio, né, rastreando ações dentro daquele mesmo domínio. O third party são ali uns tentáculos, né, maiores que alcançam outros domínios. Então, você consegue fazer cross-site, você consegue rastrear informações de outros domínios. Tá? Então, você tem
cookies primários e os cookies de terceiros. Mas o grande vilão da história, que se tornou o grande vilão, principalmente quando a gente fala na questão de privacidade, e aqui vai um parêntese, tá? Se a gente pudesse resumir, né, esse webinar em uma frase, ela é assim: o tempo que nós estamos vivendo agora é esse tempo de grandes questionamentos e ações sendo tomadas com relação à personalização e à privacidade. Porque, de um lado, há uma grande necessidade de personalizar, né? Nós já passamos do tempo do que você colocava um outdoor lá na rua e ficava rezando, né? O marqueteiro colocava um outdoor e ficava rezando para que as pessoas que passassem vissem fossem os leads qualificados dele que realmente tivessem interesse naquele produto. Então você tinha muita dificuldade de personalizar a sua mensagem. E claro, com os navegadores, com os cookies, depois com as redes sociais, essa personalização ficou afunilada cada vez mais precisa, né? Então, a personalizar é bom para o usuário final, porque ele recebe personalização, ele recebe recomendações do que ele gosta, ele vê produtos que ele gosta, que ele tem interesse, ele não perde tempo tentando buscar produtos que não estão ali. Enfim, ele tem ali a oportunidade de conseguir se relacionar com o ambiente que ele tem interesse, de produtos, de categorias, de tudo mais. Então, é bom a personalização para o usuário final e é bom a personalização para o marqueteiro, para o marketing, para o seu e-commerce, que você consegue entregar para o cliente o que ele quer, então as chances de conversão são maiores. Porém, de outro lado, você tem a privacidade. Então, onde está a linha? Onde está o balanço entre personalização e privacidade? Essa é a grande conversa de agora. Daqui que estão surgindo as novas tecnologias, daqui que está surgindo essa nova era, se podemos dizer assim, né, da personalização, que não vai ser mais por comportamento. Mas de todos esses cookies aí que nós vimos aqui na lista, e os dois que nós comentamos rapidamente, o vilão é o tracking cookies, são os cookies de rastreamento, são justamente esses cookies que vão coletando todas as informações do usuário e vai rastreando o usuário em tudo quanto é lugar. Foi por causa desses cookies de rastreamento que essa tecnologia, né, de usar cookies, ela caiu nesse holofote tão grande. E aí começou essa regulamentação tão grande, essas políticas internas das empresas tão fortes. Tá? O que a gente tem hoje, tá, com relação a essas políticas de navegadores? Bem, já vimos que desde a década de 90 esse assunto começou, né? Já caiu os cookies, já caíram no holofote. E aí surgiram as mídias sociais, com bilhões, multibilionárias, né? Investindo aí e colocando lenha na fogueira, porque são eles que usam mais agora essa questão do rastreamento. E aí, com isso, né, não teve outra escolha, começaram a vir legislações cada vez mais pesadas. Temos aqui na Europa o GDPR. Nos Estados Unidos não tem uma legislação federal, né? Nos Estados Unidos tem pouca coisa federal, por sinal, nesse sentido, mas tem o CCPA. CCPA é a legislação estadual da Califórnia, que acabou virando ali um padrão, né? Onde, né, todo mundo vai para usar como parâmetro, né? Falei padrão, mas é mais um parâmetro ali que se tem nos Estados Unidos. E no Brasil, tem aí a Lei também Geral de Proteção de Dados, né? Tá aqui, inclusive, essas três partes aqui, eu deixei em inglês, mas aí no Brasil a gente chama de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para todo lugar está tendo essas regulamentações. Só que tem o seguinte também, as empresas começaram entre si a fazer uma guerra de cookies, né? A gente pode fazer isso, uma guerra. Elas começaram a levar o que a gente chama de autorregulação. Então, assim, eu não preciso só do governo falando o que eu tenho que fazer. Nós vamos correr atrás e vamos começar a trabalhar nisso, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui algumas iniciativas dessas quatro gigantes, Amazon, Apple, Facebook e Google. A Amazon, ela quer trabalhar com cookies de first party e third party cookie, né? Os cookies primários e os de terceiros. Ela precisa coletar esses dados no próprio domínio dela, da Amazon, nas lojas dela, e ela precisa coletar esses dados em outros lugares, né? Em outros domínios. Então, a Amazon quer continuar com isso. Porém, a Amazon ainda não se pronunciou, pelo menos publicamente, com uma solução. Daqui a pouco a gente vai ver que o Google
Tem, né? Eles têm uma solução para esse fim da era dos cookies. A Microsoft também tem uma solução, outras empresas se juntaram e criaram uma solução, mas a Amazon até agora não, pelo menos publicamente, não divulgou nada, né? O Google usa, né? O Google, então, nem se fala, ele usa cookies primários e usa também de terceiros. E o peso é muito grande de terceiros, por causa do AdSense, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para você ver qual que é a representatividade do Google no mundo em termos de consumo, né, por navegadores, e o que isso tem a ver com esses cookies de terceiro, como que as pessoas não puderem mais fazer, né, rastreamento e enviar propagandas pelo navegador do Google, né? Muita coisa vai por água abaixo. Bem, e a Apple? A Apple coloca também todo mundo na parede, porque a Apple é uma gigante, só que ela não está nem um pouco preocupada com esse negócio de Google, porque a Apple não vende campanha de publicidade, a Apple não vende ads, a Apple vende aparelho, entendeu? E desde sempre, eles se colocaram nessa posição assim de guardião, os protetores dos usuários, né? Por isso que a Apple, muitas pessoas falam assim, a Apple é um sistema fechado, a Apple é muito restrito, né? Eles sempre se preocuparam muito, né? Isso é uma coisa que vem lá do Steve Jobs, dessa questão da privacidade do usuário. O usuário tem que ter, ele não pode ter, não pode ser tudo aberto, né? Ele tem que ter restrições para ele poder ter segurança, né? Se preocuparam sempre muito com isso. Então, agora, esse webinar está sendo gravado hoje, né? Então, quem está aqui ao vivo, quem está assistindo ao vivo, eu estou falando isso porque outras pessoas assistem a gravação. Hoje, 29 de abril de 2021, no Brasil agora 10h30, 10h40 da manhã, e alguns dias atrás, a Apple, né, liberou a versão 14.5 do iOS, né? E essa versão 14.5, ela já vem sendo anunciada faz tempo, e desde quando ela foi anunciada, começou aí uma guerra entre Facebook, principalmente, e a Apple, porque com essa versão, a Apple permite aos usuários dela optarem por não ser rastreado de forma alguma. Não é só bloquear pop-up ou bloquear um cookie aqui. Não, não, não. Não quero rastreio nenhum. Você vai lá e fala assim, não quero nada. Quero zero tracking, zero de rastreio. E o Facebook, né, subiu nas tamancas, como a gente fala, porque eles vivem disso. O Facebook aqui é o quarto aqui da nossa lista. Eles vivem de publicidade na plataforma de mídia social. Eles precisam rastrear, né, os usuários, saber o que os usuários estão interessados, que estão fazendo, como estão se relacionando, para poder, né, vender para os clientes dele as publicidades, né, os locais, os slots, né, de publicidade. Agora, se o Facebook não consegue ter esse rastreio, como que ele vai falar? Como que ele vai vender isso para os clientes? Aí muitas pessoas vão pensar, mas nem todo mundo usa a Apple. Daqui a pouco você vai ver o percentual aí. Ele é considerável, realmente foi um baque grande para o Facebook essa mudança da Apple, tá? Agora nessa semana. Bem, o que nós temos aqui de restrição atual? O que acontece é o seguinte, com tudo isso, a gente veio, né, a ter essas restrições pesadas dos governos e das empresas. Então, a gente tem agora Google, Microsoft, a Mozilla com o Firefox, né, a Mozilla que faz o Firefox, todo mundo está pegando seus navegadores e está começando a deixar esses navegadores cada vez mais restritos para que third-party cookies, especialmente esses cookies de terceiros, transitem, para que não haja mais cookies de terceiros. Por isso, né? Por isso que nós chegamos num ponto de já conseguir ver ali o fim dessa era do cookie, que eu cheguei a falar há pouco aqui, que é dentro de alguns meses, porque é no ano de 2022. Tá? Então, falta menos de um ano para a gente ver essa era de cookie virar coisa de museu. Não tem mais cookie, vai ser outras maneiras de você conseguir coletar isso. Agora, aqui na linha do tempo, isso aqui é só para a gente ter uma visão geral. Em 2019, o Safari foi o primeiro, Apple e de novo, né? Safari e Apple, falando assim, olha, é o seguinte, a gente colocou aqui um sistema de inteligente para proteger, né, o rastreamento no nosso navegador Safari. Aí, mesmo ano, a Mozilla falou que o Firefox fez a mesma coisa. Ó, a gente também aumentou aqui a proteção e está no modo padrão, não é nem
o cliente tem que ir lá para mudar, não. O padrão já é a proteção. O cliente tem que ir lá para liberar, caso ele queira ser rastreado. Então, a Mozilla já foi no mesmo ano. Nós estamos falando de 2 anos atrás. Olha como a velocidade, isso acontece hoje rapidamente, né? Como nós sabemos, nós estamos vivendo em tempos de tecnologias exponenciais. A cada 18 meses, 2 anos, elas dobram de tamanho. E tudo isso, né, não só as tecnologias no sentido do hardware, do software, mas todas as questões estratégicas, as políticas, tudo também está seguindo a mesma velocidade. Está tudo muito rápido. Por isso que você tem que estar a parte do que está acontecendo para você saber como se movimentar, não esperar, né, a pancada para poder falar que, meu Deus, né, já sabe que o negócio está vindo, já sabe que o negócio está vindo. No mesmo ano, né, o Safari reforçou, né, uma outra forma de restrições ali de cookie. Ano seguinte, que foi o ano 2020, ano passado, veio a Microsoft com o Edge, né? Já não temos mais o Explorer, graças a Deus. Tem aí o Edge, colocou também restrições ali para o rastreio. E quando foi, também no início de 2020, veio a bomba. A bomba. O Google anunciou o Privacy Sandbox. Se você nunca ouviu falar do Privacy Sandbox até agora, presta atenção, tá, do que a gente vai falar daqui para frente, porque esse anúncio do Google aí, em 1º de janeiro, em janeiro, quer dizer, né, ali no primeiro mês de 2020, ele changed the game, como a gente fala em inglês, ele mudou o jogo, né? É claro que já havia uma expectativa que isso ia acontecer, mas até então, né, uma coisa é uma expectativa, outra coisa é um anúncio, né, que fala assim, puxa, vai acontecer mesmo, né? O Google não poderia ver Safari, Mozilla, né, com o Safari da Apple, Mozilla, a Firefox da Mozilla, o Opera, o Brave, o DuckDuckGo, todos esses navegadores, o Google não poderia ver esses navegadores falando para o mundo que estão protegendo os seus usuários de third-party cookies, enquanto o Google viria a ser o vilão de, o Google não, o Google é tudo liberado. Então, o Google tinha que seguir a massa, né? Se esses navegadores estão fazendo isso, eu também tenho que fazer. Só que tem um problema para o Google. O Google ganha dinheiro justamente com third-party cookie. Justamente permitindo o third-party cookie é que o Google ganha dinheiro. Então, você vai ver daqui a pouco o que está acontecendo para rever para o Google. Vai acabar com o third-party cookie, mas tem soluções para isso, né? E aí que você precisa entender quais são essas soluções que vão vir por aqui. Bem, logo depois também o Google anunciou o Same Site Enforcement, o Same Site é como se fosse um atributo, tá? Que verifica a validade do first party cookie, se realmente aquele first party cookie, aquele cookie primário é primário. É como se fosse uma validação. Não, é primário mesmo, é primário mesmo. Então, na primeira versão, ele simplesmente falava, só tem que ter isso aí. Já na segunda versão, no mesmo ano, aí, alguns meses depois, 6 meses depois, o Google falou assim, não, agora é padrão, tem que ter, né? Só que o padrão vai ser o Lex, né? Tem o que seria o aberto e o fechado, tá? O Lex é o aberto. Então, você permite que aquilo aconteça. E você tem que ir lá e mudar para o fechado, caso você não queira ser rastreado. E o anúncio do Google foi que em 2022, né, como eu falei aqui algumas vezes, ele vai bloquear, né, de vez os cookies de terceiros. Talvez, se você ainda não se atentou a isso, você não consegue ainda realizar a gravidade disso, né, com relação ao marketing, né, como eu falei, a personalização. Mas isso vai trazer grandes consequências. Bem, lembra que eu falei que o Google, né, tem uma grande participação nisso? Por isso que eu falei das consequências agora. Por quê? Separamos aqui alguns dados por regiões. Primeiro, Polônia, né? Aqui a gente sempre tem os dados aqui locais aqui da Idrone, nossa base, e do Brasil. Porque o Brasil é o nosso segundo maior mercado. Nós estamos em mais de 20 países. Aqui na Europa, quase todos os países estamos presentes. Mas depois da Polônia, o Brasil é o nosso maior mercado. E veja só que o Chrome, que é o navegador do Google, todos nós sabemos, ele é líder no Brasil, é líder na Polônia, é líder nos Estados Unidos com não tanta margem quanto no Brasil, na Polônia e no Brasil, ela é uma margem absurda, mas é líder também nos Estados Unidos, é líder na Europa e é líder mundialmente. A média geral, olha lá, quase 65% de todos os navegadores do planeta usam Google Chrome. E aí o Google Chrome fala assim,
Não vou permitir mais que rastreiem ninguém aqui. Como que ficam os e-commerces? Como que você sabe que um cliente abandonou um produto no carrinho? Como que você sabe que um cliente teve interesse por tal coisa? Como que você usa uma ferramenta de rastreio para você poder depois personalizar sua mensagem? Parece que a casa caiu, né, quando se fala isso. Parece, mas a gente vai ter formas aí de solucionar isso. Esse slide aqui está especificamente em inglês, tá? Eu vou passando ele aqui com vocês. Ele são dados do Cookie Status, do Chrome, do Firefox, do Safari. Esses três grandes aí, os top navegadores aí no mundo. Qual que é a relação hoje com o Third Party Cookie? O Google ainda não tem restrição para Third Party Cookie. Todo mundo pode usar, até 2022. O Firefox já tem restrição, tá? Quando o track, né, só deixa acontecer quando o trackers, né, quem está rastreando é conhecido, né, é verificado. Já o Safari, né, não tem acesso, já tem restrições aí totais. Já o primário, né, o First Party Cookie, o Chrome não tem restrição, por enquanto o Chrome não tem restrição, o Firefox tem umas restrições ali, se você for, né, se o tracker, né, quem está pegando aquelas informações for reconhecido, for verificado, pode pegar aquelas informações até 24 horas, e se o cliente já teve um contato com o first party antes, né, desse mesmo domínio, ele tem até 45 dias. Já o Safari também é restrito só para JavaScript e até 7 dias. Você vê que o Safari é sempre o mais restrito desses três aqui, né? Porque tem outros navegadores mais restritos ainda do que esses aí. Só que eles são tão restritos. Primeiro que eles não são dos grandes, né? O DuckDuckGo, o Brave, esses outros navegadores são bem mais restritos que esses aí, que você está vendo, por exemplo, com o Safari. Só que como eles não são tão gigantes, né? Tão usados, a gente acaba não falando tantos dele, né? Mas por que eles acabam sendo difíceis de ser usados? Porque daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma reportagem da New York Times. O que acontece é o seguinte, eles são tão restritos que às vezes você quer passar um vídeo ali, não rola o vídeo, a foto não abre, porque o nível de restrição é altíssimo, né? E tem o Local Storage. Hoje, atualmente, a iDrone já está aí avançada, na frente aí de muitas empresas que são dependentes do Third Party Cookie, como a Criteo, que você vai ver daqui a pouco aqui na apresentação. A iDrone já viu isso, já antecipou que o Third Party estava para ser para acabar, e já começou a trabalhar com local storage. Local storage é você arquivar a informação, registrar a informação no navegador do cliente, não por cookie, no navegador. E quando você quiser recuperar aquela informação, você usa por API, tá? Por integração. Então a iDrone já trabalha assim, não depende de third party cookie. Então, se third party cookie acabar amanhã, não é uma situação que vai prejudicar a iDrone. Porém, as restrições vão chegar também no local storage. E a gente já antecipou isso também. E você vai saber como. As restrições vão chegar. Você vê, por exemplo, o Safari. Ele tem ali restrição de 7 dias, ele tem ali o período que você fica associado, que a informação fica associada ao browser. Então, assim, não é que o local storage é 100% liberado. Tem aí suas restrições também. E a iDrone já antecipou isso. A matéria que eu falava é essa aqui, do Brian Chain. Ele faz uma comparação ali de diversos, no final ele chega à conclusão que o Brave, né, tá aqui, olha, uma nova safra aí de navegadores de internet, esse Brave, ele diz que é o melhor, no sentido de privacidade, tá? De privacidade. Porém, ele é tão privado que ele acaba falando assim, que acaba, às vezes, você quer ver um vídeo, não consegue, quer abrir uma foto, não consegue, quer mudar de página, não abre. Então, enfim, é muito difícil você conciliar. Essa que é a grande dilema, de conciliar o acesso a tudo que a gente quer ter sem entregar as informações, tá? Porque a gente tem hoje acesso a uma tecnologia, eu digo a gente agora como usuário, tá? Como consumidor, né? Como pessoas físicas aqui. Nós temos acesso a um arsenal de tecnologia que a gente pode usufruir e usar, mas para isso parece que tem um pedágio. O pedágio é os seus dados, eu tenho que deixar os meus dados, né? Alguém tem que rastrear o que eu estou fazendo. Então, como conseguir conciliar isso? Essa é a grande questão, que vai ser o futuro. Qual que é o futuro, então, desses navegadores? Bem, vamos lá. Esse breve, como eu acabei de falar, é daqui a alguns meses, é no próximo ano. Próximo ano, cookie acabou, tá? Final do cookie. E aí você tem duas alternativas, tem mais, claro, assim, mas principais, tem duas alternativas.
Não, desculpa. Aqui eu estou falando, me antecipei aqui no slide. Cliquei antes de ver, né? Aqui primeiro eu vou falar das propostas, tá? Das propostas alternativas que essas empresas estão dando. Tá? Depois eu vou te mostrar as duas alternativas que você tem práticas para você fazer, não depender dessas empresas aqui, tá? A proposta das empresas. A Google tem o que a gente chama de FLoC. Federated Learning é Machine Learning. É o aprendizado da máquina sendo aplicado, tá? Para poder coletar dados e gerar informação. Cohorts, né, são esses cohorts que a gente fala em português, eles são grupos de pessoas, grupos de indivíduos com as mesmas características. Então, um FLoC nada mais é do que a inteligência artificial, uma área da inteligência artificial, né, uma aplicação que é Machine Learning, a inteligência artificial trabalhando para coletar dados dos usuários, mas não identificar os usuários. Colocar esses usuários dentro de grupos de características semelhantes e dar para eles um ID. Então, por exemplo, se eu sou um e-commerce, eu quero fazer uma campanha para pessoas que têm interesse com bicicletas, tá? Por bicicletas, tem atualmente, você vai lá, né, no Facebook, por exemplo, você pega pessoas com interesse em bicicleta. O Facebook sabe, ele tem a lista das pessoas que têm interesse em bicicleta. Só que no futuro isso não vai ser mais possível, você não vai poder ter guardado esses dados. Então, a solução que o Google propõe é o seguinte: vamos agrupar essas pessoas. A gente não vai ter a lista das pessoas, mas a gente vai ter um grupo, a gente vai ter acesso a mandar mensagem para um grupo, e lá nesse grupo está essas pessoas. Essas pessoas estão nesse grupo. A gente não sabe quem elas são, não consegue identificar as pessoas, mas sabe que elas estão participando daquele grupo. E é claro, por se tratar de inteligência artificial, nós estamos falando de um negócio, de um mecanismo que é dinâmico. Então, você está num grupo aqui, está num grupo ali, troca de grupo, é dinâmico de acordo com aquilo que está acontecendo online. Vem aí a Microsoft com Parakeet. A Microsoft, a proposta deles em resumo, eles querem deixar anônimo o contato entre, né, a empresa e o usuário. É como se eles fossem ali como que a gente fala? Arautos, né? Eles estão defendendo, né, os dados e criptografando, não permitindo que ninguém saiba da onde que vem aquilo, nem o usuário final e nem quem está enviando a mensagem. Então, é uma proposta, né, claro, né, bastante confusa, por sinal, até para explicar, para entender, até acho que eles estão achando confuso isso, né, eu particularmente, tá, isso aqui não é a Idrone falando, eu, André, das coisas que vi, achei essa que é a menos provável de emplacar, né, o FLoC do Google, muito mais provável, né, mas enfim, é uma proposta, a Microsoft aí, uma gigante também, né, quem pode duvidar da Microsoft, né, propondo. E também tem o Swan, que são grupos de empresas que se reuniram. O Swan é uma espécie de ID também, de ID, tá? De identidade. Então, se o seu e-commerce está ali, né? Tem o Swan, está no grupo do Swan, e o usuário foi, né, entrou no seu e-commerce tem um pop-up, ele clica no pop-up para dizer que ele quer. Ele vai ser perguntado: você quer receber produtos personalizados? Se o usuário clicar em quer, né, quanto mais as pessoas vão entendendo, né, os benefícios disso, eles vão querendo, vão falando, não, quero coisa personalizada, senão vai virar uma bagunça aqui, não vou conseguir achar nada, né? Então, isso aí, um exemplo aqui, rapidinho. Lembra quando eu falei no negócio do Google? A gente está falando de primário, né? Algumas pessoas têm dificuldade para entender essa questão do cookie primário, né, do first party cookie. Quando você está no YouTube e você procura um vídeo no YouTube, algumas pessoas gostam, né? Você procura o vídeo no YouTube, seu vídeo está lá, e quando acaba o seu vídeo, já está te mostrando um próximo, né? Uma recomendação. Aquilo é por causa de cookie first party, que está no próprio domínio do YouTube. O YouTube sabe que você viu aquele vídeo, então já te recomenda o outro. Inclusive, o YouTube tem um dado que mais de 70% dos vídeos assistidos no YouTube são de recomendação. Aí você já não sabe, assim, até quão bom é isso. Mas, enfim, te ajuda, né? Você está procurando um tema lá, sei lá, quero ver um vídeo sobre Bora Bora. Você procura Bora Bora, vai te aparecer uma lista de vídeos Bora Bora, e quando você for assistindo, quanto mais você for assistindo, mais recomendação vai passando daquilo ali para você. Então, tem os seus benefícios também, né? Se você não tivesse aquilo, você ia ter que ser tudo na procura. Você não teria nenhuma apresentação para você. Você tinha que entrar no Google, procurar
e não ia ter do lado vídeos recomendados para você, com coisas que te interessam. Não ia ter nada. Você ia ter que ficar procurando o vídeo, ia ter que ficar pensando e sabendo o que você ia fazer. Então, se 70% dos vídeos assistidos são por recomendação, significa que as pessoas gostam disso, gostam de abrir ali e falar, vou ver o que tem para mim aqui. Porque sabe que tem uma inteligência por trás, já é intuitivo isso, né? Já é intuitivo. Que se tem uma inteligência por trás, oferecendo para mim aquilo que me interessa, mostrando para mim aquilo que me interessa. Enfim, uma das coisas que o Swan quer fazer, que esse grupo de empresas quer fazer, é então colocar uma identidade, né, nesses websites, nesses e-commerce, né, websites em geral, para falar, olha, se uma vez o cliente disse sim, quero receber, aí todos os websites que tiverem Swan, ele não precisa mais falar isso. Ele não precisa mais falar isso. Ele já vai ser automaticamente, né, vai ser possibilitado automaticamente rastreá-lo para personalizar a mensagem para ele. Então, isso são propostas, a alternativa das empresas. Como eu falei, que eu tinha me antecipado aqui um pouco, já vou falar para você das alternativas, agora para você práticas, tá? Daqui a pouquinho. Olha só que interessante, isso aqui é uma curiosidade. Quando o Google anunciou o Sandbox, tá? Quando começou ali as primeiras conversas, antes do anúncio oficial em 2020, tá? Quando começou as primeiras conversas, já começou a despencar a ação dessa empresa aqui, ó. Essa empresa se chama Criteo. A Criteo é uma grande empresa de remarketing, de retargeting, né? Baseado 100% em third-party cookie, né? Se não é 100, é quase. Se eu não acertei o 100, é 99,9, né? Eles praticamente usam só third-party cookie. Então, assim, aí o Google vem e fala assim, olha, Google Chrome, que você viu ali antes, 65% do planeta que usa acesso à internet, né? Usa o Google Chrome. Na hora o Criteo já foi, as ações da Criteo foi despencando. Por quê? Quando o Google fez o anúncio, né, já começou a falar a respeito, o Google, aqui ó, porque caiu todo mundo, né, todas as notícias em 2017, 2019, 2020, toda vez que teve um anúncio de third party cookie, as ações da Criteo caíram. Então, ao longo desses últimos anos. Porque o próprio Google, aqui também eu coloquei o print screen aqui direto do Google, tá? Então, por isso que está em inglês. O próprio Google falou que se isso viesse a acontecer, se eles de fato desabilitassem o acesso ao third party cookie, na média 52% do faturamento, né, que vem da publicidade de toda a loja online iria cair, iria perder 52%. Seria reduzir em 52% o faturamento daquilo que vem de publicidade. E isso é muita coisa, isso é absurdamente muita coisa, né? Nós estamos falando aí de bilhões e bilhões e centenas de bilhões de dólares, mundialmente falando. Então, o impacto é muito grande. Agora, o que é isso para o seu negócio? Que aqui que vem as alternativas para você, tá? Para você já começar a pensar isso no seu negócio agora. Bem, a primeira é o seguinte. Lembra que a gente falou que o grande dilema aqui é personalização e privacidade? Personalização e privacidade. Você precisa personalizar a sua mensagem para o seu cliente, mas ao mesmo tempo você precisa dar para o seu cliente a privacidade dele. Então, como que você personaliza a mensagem se você, ao mesmo tempo, não pode coletar a mensagem? A personalização, até agora, ela é baseada em comportamento. Comportamento. Você rastreia o comportamento do cliente, então você não dá a ele a privacidade que ele queria, que ele precisava, você rastreia o comportamento dele e, baseado nesse comportamento, você personaliza a sua mensagem. Bem, o futuro vai ser de personalização baseada em pesquisa. E aqui a coisa começa a mudar gravemente e você precisa entender isso. Repito, se você não estava ciente do que está acontecendo, começa a ficar, como dizem os mineiros, né? Fica ativo. Fica ativo porque muita coisa vai mudar e quanto mais você se preparar, melhor você se preparar, mais você antecipar isso tudo, você vai sair na frente do seu competidor que não está fazendo isso. Então, esse dilema vai sempre continuar. Personalização e privacidade. E agora a personalização ela vai mudar de era. Da era do cookie para a era da busca. E essa busca tem ainda um segundo aspecto, um novo aspecto que eu vou falar para vocês. Não é só a busca como nós entendemos ela hoje. Tem algo a mais.
uma forma de você começar a colocar a sua casa em ordem, não deixar que a casa caia quando os cookies desaparecerem, é trabalhar com o que chamamos de first party data. São os dados, né? Desculpa, zero party. Desculpa, eu falo tanto de first party. Zero party. Se o first party são os dados primários, zero party é o dado antes do primário ali. É o dado onde o cliente, né? A descrição, esse é o nome que se dá, mas a descrição é o cliente voluntariamente fala, eu quero te dar esses dados, eu quero te falar que eu sou homem, eu quero te falar que eu gosto de skate, eu quero te falar que eu gosto de música tal, eu quero que você saiba disso, de modo que você me ajude a encontrar o que eu quero. Tá? Isso acontece. E como que você vai fazer isso? Aqui a gente vai te dar duas alternativas práticas. A primeira, trabalhar muito bem o que você tem, né? A primeira coisa é o seguinte, os seus elementos on-site, toda a comunicação on-site, seus pop-ups, suas web layers, seus formulários, né? As pushes, notificações de push que você utiliza, começar a usar esses elementos para coletar dados, não só para entregar cupom, para tentar vender. Desculpa, bebi um copinho d'água. Falando aqui, minha voz estava agarrando. Então, não é só ver esses elementos de on-site como ferramentas de venda, promoção. Você vai ter que começar a usá-los também para esse zero party data, para usar como uma fonte, ok, então eu tenho que começar a coletar os dados dos meus usuários. Olha, você gosta mais de... você está interessado aqui na minha loja em sapato de criança, feminino ou masculino? O cliente vai lá e coloca no seu pop-up o que ele quer, e você registra. Aí você já sabe, né, mais e mais sobre o seu usuário, sobre os seus clientes. Enfim, você vai ter que ter esse aprendizado novamente de trabalhar essas ferramentas não só para ofertar, mas também para coletar as informações do seu cliente. Mas não é só perguntando que você vai ter essas informações. Você também pode criar mecanismos para os clientes te falarem o que eles querem através do sistema de busca. Quando você tem um bom mecanismo, né, um bom sistema de busca. Então, quando você coloca um sistema de busca inteligente na sua loja, você permite que o seu cliente vá colocando ali, né, vá escrevendo. Por exemplo, sabe quando todo final de ano, todo início de ano normalmente, né, a gente vê uns dados assim, no ano anterior, no ano tal, o Google fala que a palavra mais procurada foi tal, a frase mais procurada foi tal coisa, não sei o que. Então, o Google tem essa relação, né, do que é mais buscado, do que é mais procurado, etc e tal. Então, você consegue, né, criar um bom sistema de busca, né, e implementar um bom sistema de busca no seu e-commerce, para que os seus clientes vão falando para você o que eles querem. Só que aí, claro, né, você vai encontrar algumas limitações tecnológicas, que é disso que eu vou falar já já para vocês. Tecnológicas, que tem que ser pensadas também. E é isso que a Idrone está trabalhando. Quando a gente fala que a Idrone está na vanguarda dessa próxima era, é porque nós estamos, de fato, desenvolvendo, né, um recurso, né, que a gente chama de AVA. Né? AVA é o nosso assistente de voz autônomo. Tá? É o que de mais avançado você tem em inteligência artificial para assistente de voz, voltado para e-commerce. Então, isso aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou fazendo aqui um webinar de vendas, tá? Eu não estou aqui vendendo a Ava para você. Eu estou querendo te informar do que está acontecendo com o presente, passado e futuro. Tá? E claro, você está no webinar da Idrone, nós estamos desenvolvendo essa tecnologia, e a Idrone está tão na vanguarda que a gente já está caindo no radar, né, de outras empresas, de comunicação, enfim, todo mundo já está vendo o que está acontecendo aqui. Nós temos um grupo muito, muito, muito robusto de cientistas da área de inteligência artificial e engenheiros de software com diversos backgrounds que estão desenvolvendo, né, esse sistema que trabalha com processamento de linguagem natural.
Então, nós já temos hoje em dia, né, como usuários, nós já sabemos que nós podemos falar ali com o Google, Hey Google, Hey, aquela da Apple, Siri, né? Não posso falar aqui, senão ela escuta e liga no celular. Você sabe, a gente pode falar com essas assistentes. Então, assim, mas ainda de forma muito limitada, muito limitada. Quando se trata de compra, de e-commerce, de comércio, de venda, o nível de assertividade exigido é muito maior do que essa de coloca essa atividade no meu calendário, né? Como a gente faz hoje em dia com as assistentes que a gente tem no celular. Ou veja a hora para mim, qual que é a temperatura. Isso é tudo muito simples, né? Eu estou falando para vocês de next level, uma coisa mais avançada. Você não está pedindo para o assistente escolher uma música para você que já está no seu playlist. Não. É diferente. É você entrar numa loja e comprar, e falar e comprar. Quando você entra numa loja física, o que acontece? Entra numa loja física, você fala assim, olha, aí o vendedor vai lá te atender, você fala assim para ele, olha, eu queria um jeans, eu queria um jeans claro e, sei lá, slim fit, né? Aquele mais apertado. Então o cara sabe exatamente, ele vai lá, não, já sei o que cabe. Ele olhou para você e falou, não, eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer. E vai lá e pega para você, te dá ali uma, duas, três opções, e fala, puxa, é isso mesmo. Então você não precisou ficar procurando ali, você teve uma assistência de um vendedor. Tá? A grande fronteira para a próxima era tecnológica, no que diz respeito ao e-commerce, é voz, compra por voz. Nós estamos acabando agora, nós vamos estar aqui de camarote, assistindo, camarote, quem trabalha no e-commerce vai assistir de camarote, assistindo o fim do cookie. O dia que chegar, que a Google anunciar a data mesmo, a partir do dia tal, hora tal, não tem mais third party cookie, você entendeu que aquilo ali acabou, a era dos cookies. E entra-se uma nova era, a era da personalização por busca. E essa busca, ela vai ser necessariamente por voz. Não vai ser mais por typing, por digitação. As pessoas estão digitando cada vez menos. Não é à toa que está aí a Amazon com a Alexa, a Apple com a Siri, o Google com o Hey Google. E essas empresas estão desenvolvendo. Mas ainda não tem uma empresa desenvolvendo, a não ser a Edrone, uma assistente exclusivamente para e-commerce, que entenda a linguagem e as necessidades de um processo de compra de produtos numa loja online. Tá? Então, essa é a Ava. Por isso, né, entra aqui a pergunta, por que nós estamos colocando tanto esforço, tantos milhões de dólares aqui sendo investidos para desenvolver isso? É justamente porque pesquisa por voz é a nova fronteira, né, no crescimento do comércio eletrônico. E olha, esse print aqui eu também tirei, é por isso que ele está em inglês. Esses dados são os do Google também, tá? 20% de todas as pesquisas móveis, por aparelhos móveis, né, são feitas por voz, mesmo com as limitações que hoje os sistemas de voz, de assistente de voz por voz têm. 72% das pessoas que usam voz, né, eles dizem que faz parte da rotina. Eu, particularmente aqui, posso testemunhar que, para mim, é muita coisa eu faço, muita coisa. Eu já não coloco mais dados no meu calendário, eu sempre peço para a Siri, ela coloca meu calendário, coloca meu alarme, muda meu alarme, pergunto sobre temperatura, peço para ligar, principalmente quando eu estou com meu AirPods na rua, alguma coisa assim, eu sempre peço, liga para tal. Ela agora lê meu SMS. Então, assim, muita coisa que já vai sendo feita, né? Abre alguns aplicativos, toca música, pausa, aumenta volume, enfim, não é tudo que a gente queria, não é um Java, né? Para quem conhece lá aquele filme do Iron Man, mas já é bastante avançado. Então, as pessoas que usam estão usando ali, 72% dessas pessoas estão usando a rotina delas, né? Eu estou incluso nesse número aí. 52% das pessoas que procuram por voz estão interessadas em receber, sim. Estão interessadas que o assistente dela fala assim, olha, eu tenho uma coisa boa para você nessa loja aqui. Quando você pergunta para o assistente seu de voz, essa aplicação que você tem ali, fala assim, olha, eu queria comprar um violão, você tem uma opção para mim? Tenho uma opção boa para você. Qual que é o budget? Qual que é o orçamento que você quer? Ah, tá, então vou ver para você nessa loja aqui. Então, assim, a assistente faz isso para você. Por isso que o nome é assistente, né? Todo mundo tem a sua secretária, o seu secretário ali, o seu assistente que pega para você e procura para você, né? 63% de todos os usuários de smartphones, né?
eles estão mais, tem mais tendência de comprar para essas empresas que oferecem essas recomendações, né? Então, os números são excelentes em mostrar a direção que o mundo está caminhando nesse universo, esse mundo do e-commerce. Então, assim, como você pensa o seu e-commerce, talvez você esteja fazendo um plano para o seu e-commerce daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, mas saiba, daqui para frente a personalização não vai ser mais baseada em comportamento. Daqui para frente a personalização vai ser baseada em busca. E essa busca vai ser por voz, não vai ser por texto. Então, são aquelas mudanças que depois, quando a gente for lendo a história, daqui a algumas décadas, vamos falar, nossa, lembra lá naquele ano de 2021, 2022, 2023, mudou, né, drasticamente. Era uma forma de se comprar, depois mudou. Né? Então, enquanto a gente está aqui né, nesse alvoroço do mundo contemporâneo, do tempo presente, a gente tem dificuldade de perceber essas mudanças. E muitas vezes a gente é cético, acha que não vai acontecer, não é assim tão rápido. Mas lembre-se, eu acabei de falar, nós estamos vivendo em tempo de tecnologias exponenciais, e assim todas essas mudanças são exponenciais. Então, é um momento que a gente tem que estar, de fato, percebendo isso tudo para poder se colocar, né, na vanguarda disso, seja desenvolvendo a tecnologia, ou seja, tendo conhecimento disso tudo para já estar tomando, né, providências e utilizar essas tecnologias as soon as possible, né? Assim que possível. E como eu havia falado antes aqui, né, eu resumindo aqui nesse slide final, né, o mundo está procurando esse equilíbrio entre a personalização e a privacidade, né? E isso significa que as conversas vão ser cada vez mais pessoais e mais privadas, né? Elas vão ser cada vez mais privadas. E um assistente por voz, no caso, a nossa Ava, né, que a Idônia está desenvolvendo, ela é justamente esse assistente como a inteligência artificial, o homem, né, construindo uma máquina, uma inteligência artificial, para ser não só como um representante físico de uma loja física, como eu dei o exemplo da calça jeans agora há pouco, mas melhor, com capacidade da inteligência artificial, melhor em condição de análise do que o cliente quer, em oferecimento do que pode ser melhor para ele, enfim, muita coisa boa vindo por aí, muita coisa boa. Está assim acabando um tempo que foi bom, usar os cookies, né, facilitou a vida de todo mundo, apesar que nunca foi preciso, os cookies nunca foram precisos, nunca foram excepcionais, eles foram o melhor que tínhamos até então. Agora, o que está por vir, a voz e a inteligência artificial reconhecendo aquilo, o nível de precisão é unprecedente. E é uma alegria e uma honra, né, poder estar vendo isso acontecer, estar participando disso. Agora eu falo isso aqui de uma forma também pessoal, que eu estar vendo isso aqui acontecer dentro da empresa, aqui dentro da Idrone, a Ava sendo desenvolvida, clientes já entrando no projeto, trabalhando. Se você quer saber mais sobre isso, você quer participar, quer que o seu e-commerce participe, né? Os primeiros a entrarem vão ser, claro, sempre mais beneficiados. Já temos aí clientes testando, trabalhando, nos ajudando, né, com dados, com uma série de coisas. Nos mande um e-mail. Vou colocar aqui nosso e-mail, hello@indrone.me, já vou colocar na página. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade também para nos mandar por e-mail, tá bom? E aqui eu fico com muito obrigado pela sua participação e te relembrando, deixa eu deixar aqui na página dos dados, caso você ainda não tenha entrado em contato conosco, aí que está aí o nosso e-mail, hello@drone.me, tá? Nossos telefones, nós temos a escritório aqui na Polônia, nossa base, nosso headquarter, né? Também temos no Brasil, em São Paulo, na Espanha e na Suécia. Tá? E é o seguinte, uma coisa para ficar aqui, você vai ver notícias, vai ver muita coisa, né, sobre essas alterações, essas mudanças. Várias empresas estão propondo coisas, então o Google está propondo, é claro, o Flock, como você viu, porque eles têm que criar uma alternativa, eles não podem simplesmente eliminar o third party cookie e não ter a fonte de renda deles, né? A vaca não pode secar ali o leite, né? Eles têm que ter uma forma de faturar. E eles faturam com publicidade. Então, está havendo essas movimentações. Porém, a personalização, mesmo com esses cohorts, mesmo com esses grupos característicos, né, ela ainda não vai ser aquilo que vai guiar o futuro. O futuro, ele é pessoal e privado cada vez mais. E só quem pode fazer isso, é a inteligência artificial. Porque nós estamos falando de bilhões de pessoas. E não tem como você ser pessoal
com bilhões de pessoas, né? Se você está num grupo de 5 pessoas, até que você consegue manter um certo nível de pessoalidade, né? Com cada um, né? Parecer que você está falando só com aquela pessoa e tal. Você coloca 10, 20, 5 mil, né? 5 milhões, né? Bilhões. Então, não é fácil, uma tarefa fácil de ser pessoal. Então, a inteligência artificial, ela vai trazer voltar, retornar ao que era nos primórdios, pessoal e privado. Depois nós tivemos essa massificação da comunicação, que deixou tudo muito bagunçado. Nós usamos cookies, usamos vários recursos para tentar personalizar o máximo que a gente podia, mas mesmo assim não era pessoal. Vai voltar a ser assim com as tecnologias, né, extremamente avançadas que temos agora em mãos. Então, pessoal e privada. E a forma de fazer isso vai ser por voz, sendo falada. Então, fica aí com a antena ligada, não deixe esse assunto arquivado na gaveta, porque as coisas estão mudando rápido, e quando mudar mesmo, acabar essa era do cookie, você não vai ser pego de surpresa. É um prazer estar com você aqui nesse webinar. Até o próximo e a gente se vê. Tudo de bom. Tchau, tchau.